Olá pessoal, seja bem-vindo a mais essa aula. Todos nós temos medo. O medo é intrínseco do ser humano. É natural que sentimos medo. Todos nós sentimos medo. Isso é natural, tá bom? Então é um mecanismo de defesa que nosso corpo assume através do medo. E esse medo muda uma série de situações no nosso corpo e muda muitas questões relacionadas à ação. A gente deixa de agir por conta do medo. Então, por isso eu achei tão interessante a gente falar sobre os 3 principais tipos de medo que bloqueiam você, que me bloquearam por muito tempo e hoje eu consigo entender isso e a gente entendendo naturalmente, nós conseguimos fazer com que nós controlemos esse medo e naturalmente a gente passe a agir de uma forma mais natural. A gente passe a não ficar com medo da ação. E a ação é muito importante para o desenvolvimento geral da nossa vida. Tá bom? Então vou falar sobre os 3 principais tipos de medo, tá bom? Os 3 principais tipos de medo. Então nós temos um principal tipo de medo, número 1, é o medo de não ser bom o suficiente ou não ser capaz, tá? Esse é um medo que é muito interessante e é um medo que é passado normalmente por nossos pais, tá bom? O medo de não ser capaz. Então, não ser capaz. Não ser capaz. Ou não ser bom o suficiente. Normalmente isso acontece por quê? Porque nossos pais falam lá na nossa infância, será que ele consegue? Será que é possível? Será que ele vai conseguir fazer isso? Então muitas vezes nossos pais colocam essa interrogação na nossa cabeça, e isso muitas vezes reflete como medo. Então isso abala a gente emocionalmente e gera uma influência depois negativa para a gente, que às vezes a gente carrega para o resto da vida. Tá? Então esse é um dos medos muito interessantes que vocês precisam entender. Os medos normalmente acontecem por conta de traumas, tá? Todos vocês já ouviram falar essa palavra, por traumas. Normalmente nós temos traumas. E o que traumatiza a gente? Normalmente uma fala, normalmente alguma questão física. Por exemplo, eu tenho uma filhinha de 2 anos e meio. Minha filhinha estava andando muito bem de bicicleta, desenvolvendo bem. E ela tomou uma queda. E ela tomou essa queda, toda vez que a gente fala em bicicleta para ela, ela fala, a Lavínia caiu. A Lavínia caiu de bicicleta. Então isso gerou um trauma, né? Ela teve um trauma físico e isso influenciou naturalmente no corpo dela, mentalmente para ela. Então toda vez que ela tem o gatilho da bicicleta, de andar de bicicleta, a gente fala para ela andar de bicicleta, ela lembra dessa situação que aconteceu, que gerou um trauma. E esse trauma reflete em medo, tá? Então o que ela não quer fazer? Ela não quer de novo se submeter a andar de bicicleta e ter o risco de cair de novo, porque ela machucou e teve aquele sentimento ruim. Isso acabou gerando um bloqueio para ela, tá bom? E muitas condições acabam acontecendo na nossa vida que vão gerando medo. E o medo é o quê? Um mecanismo de defesa, é um mecanismo fisiológico. Todas as vezes que a gente está com medo, o que a gente sente? A gente sente o coração bater mais forte, a gente sente as pernas tremerem, a gente sente aquele desconforto estomacal, né? Então o medo ele gera normalmente a produção de alguns hormônios, principalmente a adrenalina, que faz com que nós mudemos toda a nossa situação fisiológica e faz com que a gente não raciocine bem, tá? Então ele altera a nossa condição fisiológica. Ele estimula a parte do cérebro, que é uma parte de defesa, que naturalmente nós temos no corpo. E aí o que a gente não vai fazer? A gente não vai agir. Assim como minha filhinha, que hoje não quer andar mais de bicicleta porque ela caiu, e isso gerou um trauma para ela. Tá bom? Nós temos um segundo medo, que é um medo interessante também. É o medo da opinião do outro. Nós temos o medo da opinião do outro. Esse medo é um medo que faz normalmente que as pessoas não consigam postar vídeo, por exemplo, na rede social, às vezes não poste uma foto, deixe de fazer coisas que de repente elas poderiam estar fazendo, desenvolvendo seu trabalho, com medo do que o outro vai achar. Normalmente, esse medo ele é muito construído na escola, com colegas ou com parentes próximos, tá? Com primos e tal, mas principalmente na escola, né? Então aqui principalmente
na escola, normalmente com colegas, tá? Os colegas colocam esse medo na gente. Colegas. Aqui também entra o bullying. Eu não sei se você escrever bullying. Temos o bullying também, tá? O bullying normalmente ele gera esse medo, tá? Ele gera esse medo. Quando eu falo do bullying, não o bullying só físico, mas o bullying também de criticar o colega, né? O colega vai fazer uma apresentação lá na frente da escolinha e os outros colegas ficam rindo, falam, como ele é bobo, como ele é gago, e etc. Né? Uma série de críticas que podem acontecer, tá bom? Então é muito importante vocês entenderem também que muitas vezes a gente tem esse medo, o medo da opinião do outro, tá? O medo de não ser capaz, normalmente é pelos pais, tá? Normalmente os pais que plantam isso. Os medos, normalmente, eles, como eu falei, eles são intrínsecos no nosso corpo, mas eles são plantados por algumas condições, ou por uma questão traumática física, ou por uma questão traumática psicológica, tá? Então as pessoas às vezes falam, lá na infância, gente, meu Deus, caiu um avião e morreu todo mundo. E aí a pessoa, às vezes criança e tudo, fala, nossa, meu Deus, mas o avião mata, o avião é perigoso. E aí muitas vezes surgem, por exemplo, esses medos, esses traumas de avião que ninguém sabe explicar, né? Essa é uma das explicações. É claro que nós temos outras explicações, né? É simplista falar só dessa forma, mas é realmente um dos medos que muitas vezes são gerados por essa fala, né? Essa fala normalmente, às vezes sem maldade, do pai, da mãe, meu Deus, vê lá no noticiário, caiu um avião, morreu todo mundo e tal, e a criança muitas vezes vai absorvendo isso, né? Absorve primeiro, vamos dizer assim, no aspecto mental, e isso às vezes vira um medo físico mesmo. A pessoa passa a desenvolver uma série de situações físicas decorrentes desse medo, até porque nossa mente, nosso físico está diretamente ligado, né? Então todas as vezes que a gente sente o medo, nosso corpo responde a esse medo, tá bom? Beleza? Então muitas pessoas têm esses dois tipos de medo. E tem um terceiro tipo de medo, que é muito importante também a gente frisar, que é o medo do fracasso, tá? Medo do fracasso. Esse é o terceiro tipo de medo. Medo do fracasso. Medo do fracasso, tá? O medo do fracasso, ele tem relação com esses dois outros medos. Então, na verdade, os medos são totalmente interligados, tá? Eles são totalmente interligados. Então, o medo de não ser capaz, ele tem a ver também com a opinião do outro, né? Normalmente foi a opinião do outro que fez você ficar com medo, né, de não ser capaz, tá? Às vezes, na opinião do outro, fala, poxa, aquele cara não tem capacidade para isso. E a gente sabe que todas as habilidades são desenvolvíveis, são treináveis, tá bom? Eu mesmo, há um pouco tempo atrás, eu não teria coragem de fazer um vídeo dando uma aula dessa para vocês. Hoje eu faço com muita tranquilidade, com muita naturalidade, tá bom? Beleza. E o terceiro medo, o medo do fracasso, que a gente estava falando, normalmente, ele é algo que vem de nós mesmos, então vem de nós, e vem também da sociedade como um todo e também da nossa família. Tá? Quando eu falo que o medo do fracasso vem de nós mesmos, é uma situação que é o seguinte, o medo do fracasso, ele acontece normalmente quando a gente quer começar um projeto. O que a gente pensa inicialmente? Será que esse projeto vai dar certo? Será que esse projeto realmente vai ser produtivo? Será que eu devo fazer? E se eu fizer, será que vai dar certo? Né? Então essas interrogações muitas vezes vêm de nós mesmos, da forma que a gente foi criado, da forma que a gente foi educado, da forma que a gente enxerga as coisas, tá? Então nosso temperamento, né, uma série de situações que influenciam a gente. Então normalmente as influências são externas, mas nós temos também nossa essência, tá? Então o medo do fracasso muitas vezes tem a ver com nossa essência, tem a ver com nós mesmos, tá bom? Então o medo do fracasso tem direta relação aqui com os outros medos, tá? Então o que a gente precisa entender? Que o medo normalmente ele é limitador, ele faz com que nós não tenhamos ação, que nós não agimos, que nós não vamos para frente.
Mas o medo é algo que está na nossa mente muitas vezes e que a gente deixa esse medo nos limitar. Se a gente entende que o medo de não ser capaz ou o medo de não ser bom o suficiente pode ser controlado, de que forma? Por exemplo, você se preparando. Então eu, para dar essa aula aqui, eu me preparei para dar essa aula para vocês, tá bom? Então se eu me preparei para esse conteúdo, eu sou capaz, eu consigo de fato explicar bem para vocês, fazer com que vocês entendam, por exemplo, esse medo de não ser capaz acaba sendo quebrado, tá bom? Ah, beleza, eu tenho muito medo da opinião do outro. E aí o que a gente precisa pensar, né? A gente sempre vai ser criticado, sempre. Se você estiver quieto, você vai ser criticado, porque você é vagabundo, não trabalha. Se você estiver muito ativo, o pessoal vai falar que você trabalha demais, que você é uma pessoa workaholic, que só pensa em dinheiro, tá? Então você sempre vai ser criticado o tempo todo. Dentro da sua casa, você vai ser criticado pelos colegas de trabalho, você vai ser criticado pelas pessoas ao seu redor, né, por colegas de trabalho, etc. Enfim, então você sempre vai ser criticado. Não pense você que não vai ser criticado, tá bom? Então é muito mais interessante você ser criticado agindo, ou seja, você tendo ações que são assertivas que podem ajudar na sua vida, do que você ficar ali paradinho e sendo criticado, né? Então a gente precisa perder esse medo da opinião do outro. A opinião do outro normalmente não muda nada na nossa vida, tá bom? As pessoas que ficam fofocando e falando sobre o outro, normalmente eles não têm, vamos dizer, a possibilidade, vamos dizer assim, eles não têm a capacidade de fazer o que você faz. Então ele te critica porque normalmente é uma falta que tem dentro dele, tá bom? Beleza? E outro é o medo do fracasso. Gente, o que a gente precisa entender? Quando a gente começa a agir e a gente segue, né, um roteiro, a gente segue uma rota, e eu vou falar inclusive sobre isso, que é uma parte muito interessante também, a gente começa a seguir um roteiro, muitas vezes a gente vai fracassar de fato, mas no meio dessa rota, dessa ação, desse movimento, a gente vai ter muito aprendizado. Então entenda o seguinte, o fracasso ensina muito mais do que a vitória, tá bom? O que eu acho o maior fracasso é a gente não agir, a gente ficar estático, ficar parado, não agir e continuar a vida. E a vida vai rodando e vai girando, o tempo vai passando e tal. Aí chega no final da vida e você fala, poxa cara, eu não tentei, eu não fiz. Tudo que eu pensava, projetei e tal, acabou que eu não fiz. Eu acho que esse pode ser o maior fracasso, né? Então se a gente tentar e fracassar, a gente vai aprender nesse meio tempo, né? Enquanto a gente está se aprimorando, estudando, fazendo, etc. O que você se dispor a fazer, você vai estar aprendendo. E a gente fracassa e a gente normalmente tem erros, a gente tem possibilidades de corrigir os erros. Agora, quando você não tem ação, realmente o fracasso já é certo. Tá bom? Então, essa aula é uma aula rápida, que eu gostei demais de falar para vocês aí sobre os medos. As pessoas sofrem muito com medo. E o medo realmente acontece, todos nós temos, é algo fisiológico, é um mecanismo de defesa do corpo, mas é algo que pode ser controlado. Desde que você entenda que esses medos existem e como você vai agir diante desses medos. Muito obrigado, até a próxima aula.